E aí, pessoal, meu nome é Daniel Henrique, do Pet Produção, e hoje a gente está aqui com dois convidados para mais um episódio do Pet Podcast, e tendo como temática hoje a organização de finanças pessoais. O primeiro convidado é João Agra, nosso professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN, e Pedro Pinheiro, especialista em investimentos. Gostaria primeiramente que os dois convidados se apresentassem. João Agra, iniciando, por favor. João Agra, professor do Departamento de Engenharia de Produção, na área de Engenharia Econômica. Olá, meu nome é Pedro Pinheiro, eu sou educador financeiro e especialista em investimentos, cofundador da empresa de educação financeira Pague-se Primeiro. Show de bola. Podemos iniciar então nossa discussão. Como eu mencionei, vai ser sobre a organização de finanças pessoais. Vou estar intermediando aqui a conversa desses dois grandes profissionais e João Agra vai estar me auxiliando nesse bate-papo com Pedro Pinheiro, que é tão experiente nessa área de investimentos, e podemos iniciar, né? Bem, Pedro, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite em colaborar com a nossa ideia do podcast. Eu gostaria de começar tocando num ponto que nós entendemos como um gargalo, um ponto bastante importante na temática. No que tange respeito à organização das finanças pessoais, os nossos ouvintes, internautas, eu acho que eles pensam no seguinte ponto: quais são as grandes dificuldades em ter uma boa organização em finanças pessoais? Perfeito. Olha, as dificuldades, elas são inúmeras, tá? Se fôssemos tratar cada dificuldade, nós passaremos o dia inteiro aqui falando, tá? 10 podcasts aí. Mas para sermos mais objetivos, existe uma dificuldade que eu gostaria de destacar aqui, que eu considero como a dificuldade mais comum, a mais difícil, a mais complexa, tá? Para a grande maioria dos brasileiros, que é a dificuldade que diz respeito à mentalidade de escassez financeira do brasileiro, tá? Nós sabemos que, historicamente, no Brasil, nós, infelizmente, não aprendemos na escola, tá? Desde o ensino básico, o fundamental, até o ensino superior na universidade, nós, brasileiros, não aprendemos sobre educação financeira, sobre finanças pessoais, né? Então, a dificuldade ela já começa aí. E, em virtude dessa lacuna existente no ensino brasileiro, consequentemente, os nossos pais, né, a nossa família, né, ela não transmite esse tipo de conhecimento, né, para nós brasileiros, né, das gerações mais recentes, né? Então, isso é um problema que já vem de muito tempo, de séculos, tá? E o que é que acontece na prática, né? Nós mesmos que estamos aqui, nos deparamos ao longo de nossas vidas com frases que denotam uma mentalidade de escassez financeira, né? Essa mentalidade de escassez financeira, ela é composta por crenças limitantes em relação a dinheiro, né? Em relação à riqueza, em relação à prosperidade, tá? Então, quem nunca aqui ouviu falar em frases do tipo: ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro é um mal necessário, todo rico é corrupto, todo rico é ladrão. Ah, se fulano tá rico hoje, com certeza ele fez alguma coisa, né? Ele fez alguma maracutaia, né? Ele liderou algum esquema de fraude, né? Então, nós constantemente, ao longo de nossas vidas, nos deparamos com crenças desse tipo, né? Como é que eu posso explicar? Nós brasileiros, nós, ao longo de nossas vidas,
A gente cultiva essas crenças limitantes, né? Enraiza em nossas almas, em nossas mentes, né? E como costumamos falar no meio da educação financeira, né, crenças limitantes, elas viram carne, né? Elas se enraizam nas nossas mentes, elas viram carne, elas se petrificam, elas ficam petrificadas em nossas mentes. Elas se tornam verdades tão difíceis de rebater, né, que elas se tornam petrificadas, né? Então, gerações e gerações de brasileiros, elas nascem, crescem, elas vivem a vida delas e morrem com essas crenças limitantes. E, ao longo das vidas delas, elas transmitem essas crenças limitantes para os seus descendentes. Então, vejo que é até mesmo uma questão geracional, né, que vai passando de geração em geração. Tá? Então, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, tá? Elas são minimizadas, elas são demonizadas, né, na sociedade brasileira, tá? E isso dificulta muito, tá, a iniciativa por parte do brasileiro de se organizar financeiramente. Muita gente aqui deve estar questionando o que é que tem a ver mentalidade de escassez financeira, essas crenças limitantes que o Pedro está falando com organização financeira. E tem tudo a ver, né? Porque ninguém, em sã consciência, vai se organizar financeiramente, né, se ela não almeja enriquecer, prosperar no futuro, tá? Se ela não estabelece sonhos a realizar no futuro, né? Então, se ela não almeja mudar de patamar financeiro, por que ela vai se dar o trabalho de se organizar financeiramente, né? Então, recapitulando, nesse primeiro ponto, tratando sobre as dificuldades, repito, as dificuldades elas são inúmeras, né? Eu poderia passar o dia inteiro aqui tratando sobre as dificuldades, mas tem uma que precisa ser esmiuçada, precisa ser destacada, né? Que é essa dificuldade presente na mentalidade de escassez financeira do brasileiro. Essa é a mais complexa dificuldade, tá? Porque uma coisa leva a outra, né? Se você tem uma mentalidade de escassez financeira, você não almeja tornar-se rico, você não almeja amealhar ao longo da sua vida um patrimônio, uma riqueza, né, para usufruir e deixar para os seus descendentes de herança, certo? E se você não almeja isso, você não vai se dar o trabalho de se organizar financeiramente, porque se organizar financeiramente, João Agra e Daniel, dá trabalho, né? Qualquer coisa nessa nossa vida que vale a pena, né, ela dá trabalho, né? Você se tornar um bom profissional, você oferir rendimentos com a sua profissão, você conhecer alguém para se casar, constituir família, né? Tudo isso dá trabalho. Tudo que vale a pena nessa vida, ela dá trabalho. E se organizar financeiramente também é uma coisa que dá trabalho e é necessária para alcançar a riqueza, a prosperidade, certo? Então, essa dificuldade é a única que eu gostaria de destacar aqui, por ser a mais evidente, a mais complexa, a mais difícil de combater, né, na nossa sociedade, tá? E se os amigos quiserem interpelar, quiserem fizer algum comentário adicional, fiquem à vontade, tá? Caso contrário, eu vou prosseguir. Eu queria fazer uma... nesse contexto de mentalidade da escassez brasileira, nós sabemos que existe uma grande influência hereditária, né, de pensamentos, de dogmas que vão passando de pai para filho. Por exemplo, se nós pegarmos recentemente em que
a Bolsa de Valores brasileira tem batido recorde de número de investidores, mas quando comparativamente com a população brasileira, esse número não chega nunca nem próximo de 5%. Né? Então isso já evidencia que existe uma grande influência que vai passando de pai para filho, aquela ideia de que investimento é comprar sempre casas, imóveis para investimento, né? Então investimento é comprar ativos físicos e não recebíveis, fundos imobiliários, ações, né? BDRs, essas sopas de letrinhas que a gente, né, vamos falar dessa forma, entre aspas, sopa de letrinha, que a gente fala no jargão do grupo de investimentos. E aí, eu queria colocar uma coisa, em um país como o nosso, que historicamente vive em um contexto inflacionário, em um país que está todo momento se discutindo a questão do salário mínimo e do poder de compra do brasileiro na relação do salário mínimo e da inflação no crescimento do preço de bens e serviços. Eu queria que você falasse brevemente, porque eu sei que existe uma grande influência histórica, principalmente quando se diz em aspectos religiosos e políticos, e aí a gente sabe a dificuldade que é falar de religião e política, não de forma passional, mas sim de forma racional, sem isenta e imparcial. Né? E aí eu queria que você falasse brevemente da influência da análise histórica da cultura brasileira que passa de pai para filho nesse contexto relacionado a essa mentalidade de escassez. Muito bem colocado, meu amigo João. Realmente é necessário fazer essa análise histórica da cultura brasileira, né? As raízes, né, da cultura brasileira que remontam desde o descobrimento do nosso país, né, no início do século XVI, pelos portugueses. Tá? Então, tudo aquilo que aprendemos no fundamental, no ensino médio, né, na matéria de história, tá? Influencia, impacta na formação da nossa cultura. Né? Impacta de maneira relevante. E como o João bem frisou aqui, não cabe aqui nesse podcast nós adentrarmos com maior profundidade, né, nessas searas mais polêmicas, né, como religião, política, e não é nosso objetivo. Tá? Mas a análise histórica da nossa cultura, né, ela necessariamente perpassa, né, por todos esses aspectos, né, envolvendo governo, política, religião, tá? Esses aspectos, eles influenciam de maneira relevante, tá? Né, na formação dessa mentalidade de escassez financeira. Tá? Então, o que é que nós aprendemos na matéria de história, na escola, né? No fundamental, né? 1 e 2, no ensino médio, o que é que nós aprendemos? Né? Que o Brasil passou por uma colônia de exploração por parte de Portugal, diferente dos Estados Unidos, que passou por uma colônia de povoamento. Né? Então, aí, em história, nós aprendemos que na colônia como o Brasil foi colônia de exploração, né? A metrópole, que era Portugal, ela explorava economicamente, né, os brasileiros, escravizaram os indígenas, que eram os habitantes locais aqui no Brasil antes do descobrimento, né, pegaram escravos negros, né, da África e trouxeram para cá para o Brasil, escravizaram, né, não houve investimento, naturalmente não houve, né, por não ter interesse, obviamente, né, em investir em educação, né, não há registros de criação de escolas, de creches, de universidades. Né, acredito que universidades vieram a ser fundadas aqui no Brasil final do século XVIII, em alguns locais específicos no Brasil, e as universidades, naquela época, eram destinadas única e exclusivamente para as elites portuguesas, diga-se de passagem, e as brasileiras que estavam se formando aqui. Né? A 99,9% do resto da população brasileira, que eram compostos por pessoas pobres e analfabetas, elas não tinham oportunidade de estudar.
né? Então, a desigualdade e a formação da mentalidade de escassez financeira ela já começa aí, né? A religião também tem um impacto relevante, enquanto os Estados Unidos eles tiveram todo um arcabouço dogmático, né, da igreja protestante, que tem dogmas bem diferentes da igreja católica apostólica romana, né? Então a diferença ela já começa também a se formar, né, nesse aspecto religioso. Tá? A política também tem uma grande influência. Nós sabemos que o Brasil ele herdou de Portugal um Estado intervencionista, né, um Estado que intervém em praticamente todos os aspectos do cotidiano da sociedade brasileira, né? Desde da forma de você pensar, até na forma como você educa os seus filhos, na forma como você gera dinheiro, se é empreendendo, se é através do emprego numa empresa ou no serviço público. O Estado, nós herdamos de Portugal um Estado intervencionista, né, que intervém em todos os aspectos da vida do brasileiro, né, desde da forma como ele gera dinheiro, como ele trabalha, como ele investe o dinheiro dele, como ele sobrevive, como ele gasta o dinheiro dele, até a forma como ele pensa, né, em relação à religião, como ele pensa em relação à política, né? Então, repito, não é o nosso objetivo aqui, né, adentrar com maior profundidade nesses aspectos, mas é importante salientar, né, destacar, né, que que é necessário fazer essa análise histórica da cultura, das raízes da cultura brasileira, para entendermos um pouco o motivo pelo qual temos uma mentalidade de escassez financeira bastante latente no nosso país, né? O Estado intervencionista que herdamos de Portugal, né? A religião também tem influência, a política mais ainda, acredito eu, né? Mas não é o nosso objetivo aqui adentrarmos com profundidade, repito mais uma vez, mas é importante destacar, né, que todos esses aspectos da vida humana, né, religião, política e forma de governo, ela influencia, né, ela não determina, né, mas ela influencia de maneira relevante, né, na formação de toda uma cultura, de toda uma mentalidade, né, em relação a dinheiro, em relação à riqueza, né, de um país. Até um comentário sobre essa mentalidade de escassez é realmente algo muito notório no Brasil, né? É um tabu. É um tabu falar sobre finanças pessoais no Brasil. É um tabu você falar sobre investimentos, sobre poupança, porque a mentalidade do brasileiro não é voltada para isso realmente. Infelizmente, é muito comum a gente ouvir frases como: ah, só se vive uma vez, quando eu morrer eu não vou levar meu dinheiro comigo, tem que gastar agora mesmo. E, tipo assim, isso dificulta muito um trabalho de crescimento econômico mesmo, sabe? Tanto a nível regional quanto a nível nacional. Se você quer desenvolver um país, uma sociedade, uma nação, começa a partir dessa mentalidade, que é muito complexo você mudar no brasileiro. É realmente algo que tem que ser trabalhado, a gente tem que realmente, pouco a pouco, de maneira individual e coletiva também, trabalhar esses aspectos de mentalidade no brasileiro. Começa a partir daqui. Nesse tópico de como organizar finanças pessoais, o primeiro passo realmente é esse. Entender a mentalidade que você tem que ter para chegar a esse objetivo, sabe? E muito desse aspecto que você comentou, vão desde raízes culturais, históricas, passando até pela mentalidade que a gente herdou e que está presente hereditariamente nos nossos pais, nos nossos avós, até muitas vezes em nós, que é uma dificuldade individual também, que não é discutido por pais, por nossos parentes, coisas do tipo, esse negócio de finanças pessoais. Como é que a gente proativamente pode sair desse costume, dessa mentalidade que já vem de antes, sabe? É realmente algo muito complexo que exige muito debate. A gente poderia passar 10 podcasts aqui falando sobre isso, mas realmente, ao mesmo tempo que complexo, é muito interessante também esses aspectos. Inclusive,
Muito bem colocado, Daniel, parabéns. E, inclusive, eu quero aproveitar a deixa que você deu aqui, agora nesse momento, né, onde você falou que só esse ponto aqui do assunto que estamos tratando, que é a análise histórica das raízes, né, da cultura brasileira, que influenciam nessa formação de mentalidade de escassez financeira, só esse ponto dá vários podcasts, né? Então, eu gostaria de aproveitar a deixa para sugerir, né, dar a sugestão aí aos internautas que estão acompanhando esse podcast, caso desejem, né, uma palestra presencial tratando somente sobre esse ponto, tá? Das raízes, né, da cultura brasileira que influenciam nessa mentalidade de escassez financeira. Se quiserem uma palestra presencial, né, conosco aqui, tá? Vocês deixem embaixo nos comentários, eu quero uma palestra sobre as raízes da cultura brasileira que influenciaram na mentalidade de escassez financeira do Brasil. Se vocês desejam isso, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero uma palestra presencial. Não é mesmo, João? Porque a gente pode pensar na possibilidade de fazer a palestra dependendo da demanda. Tá? Então, muito bem colocado, Daniel. Obrigado. A gente pode dar início, prosseguimento da conversa. Entendendo esse contexto das raízes que geram nossa forma de pensar e de agir voltado para o tema finanças, no universo de finanças pessoais, perpassando pela mentalidade do brasileiro que é influenciada nesse contexto, como sabemos, termina sendo subjetivo a forma de interpretar as coisas, né? Nós recebemos dados, informações, conhecimentos a todo momento e cada um interpreta de uma forma diferente, seja num contexto religioso, no contexto político, no contexto econômico, e aí cada brasileiro interpreta da forma que entende que está correto e segue a sua linha de entendimento, né? E isso gera a sua filosofia de vida. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, dentro desse contexto que nós falamos um pouco sobre as raízes e deixamos o insight aí, nossos internautas, se tiver interesse, por favor, coloque aí, #raízes que influenciam na cultura brasileira voltada para finanças. Quais as causas principais nesse contexto que fazem com que nós brasileiros venhamos a criar nossa filosofia de vida voltada para finanças, investir, não investir, esse investimento é melhor do que esse, a influência hereditária do que recebemos dos nossos pais e avós, bisavós. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema, por gentileza, Pedro. Perfeito, muito bem colocado, meu amigo João. Não dá para fazer uma análise, né, histórica das raízes da cultura brasileira que impactam de maneira relevante na formação de toda uma mentalidade em relação a dinheiro e prosperidade, né, sem adentrarmos na filosofia de vida do brasileiro, né? Qual é a filosofia de vida do brasileiro? É a filosofia muito imediatista, muito curto-prazista, né? O brasileiro ele vive um dia após o outro. O brasileiro ele não se preocupa com o futuro, ele não consegue pensar em termos de longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. É uma lacuna muito latente, né, que existe, né, na nossa cultura, né, não pensar em termos de longo prazo, no máximo estourando médio prazo, 4, 5 anos, né? O brasileiro ele até se planeja no prazo de 4, 5 anos para adquirir a casa própria, trocar de apartamento, trocar de carro, né? Mas dificilmente pensando na independência financeira, na aposentadoria dele daqui a 20, 30 anos. Né? É uma coisa muito rara de se ver no nosso país, né? Então, sabendo disso, nós nos deparamos constantemente, né, com frases do tipo,
não quero, sabe, essa história de poupar, de investir para o futuro, isso não está com nada. Né? Eu quero gastar todo o meu dinheiro e, se for tal caso, me endividar. Eu quero gastar até o último centavo, porque eu não sei se eu estarei vivo amanhã. Né? Quantos de nós nos já deparamos com frases do tipo, né? No nosso círculo social aqui no Brasil? Né? É muito constante. Né? O brasileiro ele pensa somente no dia da manhã, ele é muito curto prazo, ele não pensa mais para frente, né? E o brasileiro ele está muito habituado a satisfazer os prazeres que ele tem, né? O brasileiro ele já pensa, ele começa a trabalhar na segunda-feira já pensando no happy hour da sexta-feira após o expediente na empresa ou na repartição pública. Não é verdade? Não é assim? Né? Aliás, no domingo à noite já começa a bater uma depressão. Né? Poxa vida, tem que acordar cedo, amanhã é segunda, vou ter que acordar cedo amanhã. E aí ele vai trabalhar, né, com esse pensamento e já começa a trabalhar pensando no happy hour da sexta-feira à noite, com os amigos, com os colegas de trabalho. Não é verdade? É o modo automático, é a chamada corrida dos ratos. Né? E o cara trabalha só para pagar a conta. Então, a gente vê muito isso presente na filosofia de vida do brasileiro. Tá? E é um erro pensar dessa forma, porque por mais que você ache que pode morrer amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 5 anos, não interessa. Tá? Por mais que você ache que... Por mais que você seja pessimista, falando de outra forma, por mais que você seja pessimista, né, em relação à sua vida, tá? E aí, eu digo isso porque a gente vê constantemente também no noticiário, né, de pessoas famosas morrendo jovem ainda, né? Mas a probabilidade de você morrer amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 3, 5 anos, né? A probabilidade de você morrer nesse período de tempo, tá? É infinitamente menor, tá? Do que você viver até os 70, até os 80, até os 90, ou até mesmo aos 100 anos de idade, por que não? Tá? Já vemos aí estatísticas demográficas, tá? Que acusam um contingente populacional vivendo até os 100 e até mesmo ultrapassando a barreira dos 100 anos. Né? E já existem pesquisas científicas ao redor do mundo, né, que já apontam que essas primeiras gerações, né, de 10 anos, de 5 anos, 10, 5 anos para cá, tá, já estão nascendo pessoas que vão ultrapassar a barreira dos 100 anos tranquilamente. Né? E aí são diversos motivos, né? Avanço da medicina, a difusão do conhecimento através da internet, certo? Provavelmente meu filho, o filho do João Agra, vai chegar perto dos 100 anos, né? Eles já fazem parte dessa geração que vai conseguir ultrapassar a barreira dos 100 anos com maior facilidade, tá? Então, sabendo disso, não faz muito sentido pensar dessa forma, né? Então, independente do que aconteça na sua vida, né, você, brasileiro que pensa dessa forma, você precisa começar desde já a se planejar para a sua independência financeira, a sua aposentadoria, no longo prazo, daqui a 20, 30 anos. Porque a probabilidade de você viver por muito tempo é muito maior, mas muito maior do que você morrer amanhã ou depois de amanhã. Certo? Então, é preciso desmistificar isso. Essa filosofia de vida do brasileiro, ela precisa ser combatida, né? É um tabu, ela precisa ser quebrada, né? Desmistificada, tá? E quais seriam as possíveis causas para essa filosofia de vida do brasileiro? Tá? Uma parte é o que nós tratamos,
em relação às raízes da cultura brasileira, né? Que impacta na formação de uma mentalidade de escassez financeira. Ela tem um impacto relevante, né? É uma causa, não é uma possível causa, é uma causa, né, fatídica, tá? É fato que as raízes da nossa cultura, né, que nós tratamos aqui, né, que o Estado intervencionista que herdamos de Portugal, a religião, a política, né, elas são uma causa fatídica, né, dessa filosofia de vida do brasileiro, essa filosofia de vida imediatista e hedonista, tá? Para quem não sabe que a filosofia de vida hedonista, né, vocês podem pesquisar no Google também, é uma filosofia de vida pautada na satisfação dos prazeres da carne, tá? Ingestão de drogas, de bebidas alcoólicas, né? Comida em excesso, né? O pecado da gula, né? Sexo em excesso, tá? Muitas vezes desencadeando aí crises de infidelidade. Então, a vida hedonista, ela é baseada, né, ela é pautada nos prazeres da carne, tá? Se vocês quiserem, né, pesquisar um pouco mais sobre isso, e tem até uma sugestão também de palestra presencial, a gente pode também abordar um pouco sobre isso, porque essa filosofia de vida, ela também influencia, tá, na forma, nessa mentalidade de escassez financeira, certo? Então, isso é uma causa fatídica, o que nós tratamos aqui, essas raízes. Tá? E também, uma outra possível causa é o histórico hiperinflacionário que tivemos no Brasil. Né? Para vocês terem uma ideia, muitos aqui não alcançaram, vocês estudantes de engenharia de produção aqui, com certeza não alcançaram isso. Mas acredito que eu e o João Agra, pela nossa idade, né, que é um pouco maior do que a de vocês, nós chegamos a alcançar na infância. Na verdade, João Agra, a gente chegava no supermercado com os nossos pais e nós nos deparávamos com prateleiras vazias. E aí perguntávamos aos nossos pais, poxa pai, por que essa prateleira aqui, essa gôndola do supermercado, que é a gôndola de produtos industrializados, né, de biscoito recheado, de salgadinho, que é o preferido das crianças, né? Por que ela está vazia? Né? Por que isso está acontecendo? Às vezes até itens básicos, como arroz, feijão, faltavam nos supermercados. Né? Isso acontecia em virtude da hiperinflação, né? O chamado dragão inflacionário, que assolou a economia brasileira na década de 80 e início da década de 90, pré-plano real. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, no espaço de 40 anos, né, da década de 50 até o Plano Real, em 1994, o governo brasileiro ele trocou de moeda 6 vezes. 6 vezes. Tá? Foi tanta troca de moeda que vocês já devem ter notado que no papel moeda existe a figura, né, no real, no caso, existe uma figura de um animal. Verdade? Uma onça pintada, animais que fazem parte da fauna brasileira, né? Uma onça pintada, a arara, né? Que a arara é da nota de R$10, a da nota de 50 é a onça, a nota de R$100 é um peixe que é muito comum na fauna brasileira, tá? E aí você se pergunta por quê, né? A nota de 200 agora, recente, foi o lobo-guará, né? Na época da pandemia. Mas se vocês fizeram uma análise histórica da moeda brasileira, vocês vão ver que na época do Cruzeiro, do Cruzado Novo, né, existiam figuras históricas. Era Santos Dumont, né, era Rui Barbosa, que foi um grande jurista brasileiro, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, esgotou todas as figuras históricas e está quase esgotando os animais que compõem a fauna brasileira, para vocês terem ideia. Por quê? Porque houve muita troca de moeda. Essa hiperinflação que estamos vendo na nossa vizinha Argentina e na nossa vizinha Venezuela, nós tivemos no Brasil há algumas décadas atrás. Tá? Então, essa hiperinflação pela qual passamos, ela também é uma causa dessa filosofia de vida do brasileiro. Naquela época, nossos pais e nossos avós que sofreram muito com a hiperinflação,
Não dava tempo você pensar em investir no longo prazo, você investir em ações de empresas, em fundos imobiliários, entendeu? Era muito difícil pensar em termos de longo prazo, também muito em virtude dessa hiperinflação, né? Fora essas outras raízes da cultura, né? Estado intervencionista, que herdamos de Portugal, política, religião, né? Mas também o histórico monetário do nosso país. Ela também, né, contribuiu para essa filosofia de vida do brasileiro. Entendeu? Obrigado. Queria agradecer a presença do Pedro Pinheiro, agradecer especialmente a empresa Pax Primeiro pela parceria, por ter liberado aqui o Pedro, né, sócio cofundador, colaborador da empresa. Queria agradecer a vocês, nossos internautas que estão nos acompanhando nessa nossa nova jornada do podcast, né, no módulo de finanças. Esse é o primeiro de muitos episódios. Contamos com a sua participação, contamos com vocês nos seguindo. E já deixo para vocês aí, aguardamos vocês no segundo episódio, onde nós vamos falar quais os segredos do sucesso para que a gente consiga perpassar esse muro, né, essa grande dificuldade entre o sucesso no controle das finanças pessoais. Agradecer a presença do Daniel, né, estudante aqui do curso de Engenharia de Produção da UFRN, a toda a equipe do PET Produção. Obrigado, e nós esperamos que essa nossa iniciativa traga muito sucesso para você, nosso internauta, que você consiga sair dessa inércia, dessa dificuldade, desse medo, né, dos investimentos, e que você consiga entrar com segurança, com conhecimento, mudando de patamar para o futuro da sua vida. Muito obrigado. Só complementando o que João Agra mencionou, realmente eu gostaria de agradecer o Pedro Pinheiro e agradecer também ao João Agra, aqui, nosso parceiro do projeto, nos auxiliando na realização do podcast. E, como ele mencionou, nós teremos um segundo episódio e a gente vê vocês lá, tá? Até a próxima.